Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica e agora estamos em Atos capítulo 25, né? Estamos vendo todo o desenrolar da história do apóstolo Paulo, Félix, né, que tentou suborná-lo, aliás, queria o suborno para poder libertar Paulo, mas Deus é quem tinha o propósito. A vida de Paulo não estava nas mãos de Félix, nem dos judeus, nem dos religiosos, mas estava nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de quem? A sua? Dos outros ou na de Deus? Bom, como sempre, dá o seu gosto, partilhe esse vídeo e vamos começar com a nossa oração. Meu Deus, nós colocamos nossa vida nas tuas mãos. E aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu sei que é providência do Senhor. Abençoa essa pessoa que está passando por lutas, para que ela se fortaleça, para que essas lutas ela tire lições valiosas dela, para que ela possa se manter fiel e firme até o fim. Fala conosco, meu Deus, aqui hoje. Amém. Versículo 1, do capítulo 25. Entrando, pois, Festo, na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando cilada para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Comentário que vai aqui do 1 ao 4 diz: os principais líderes judeus tentaram convencer o governador da província a levar o apóstolo Paulo para Jerusalém com a intenção de matá-lo na estrada. Porém, o Altíssimo frustrou o plano deles da mesma forma que frustra os planos malignos contra os seus servos hoje. Muitas vezes somos livres de situações, de perigos, que nem sequer tomamos conhecimento. Isso ocorre porque a fidelidade do soberano Deus trabalha em favor daqueles que lhe são fiéis. Deus estava livrando o apóstolo Paulo, mas também cumprindo seus propósitos por meio dele, né? 5. Os que, pois, disse, dentre vós, tem poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse Paulo. Então, veja que tantos anos passaram, os judeus ainda estavam querendo de alguma forma acabar com a vida de Paulo, né? Eles não esqueceram essa história. 7. E chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. O comentário diz: acusações que não podiam provar. Não existe nada pior do que ser acusado de algo que não se fez. Quando uma pessoa é tomada pela inveja, pelo ódio e pelo desejo de vingança, ela perde todos os escrúpulos e com isso pratica atos absurdos ou diz palavras mentirosas contra aquele que ela quer prejudicar. Tanto no passado quanto hoje, o prêmio de uma pessoa acusadora é ver não apenas o seu próximo destruído, mas também o seu nome e a sua credibilidade jogados na lama. Isso acontece com muitas pessoas, mas principalmente contra aqueles que são de Deus. Assim, diariamente os fiéis estão sujeitos a sofrer perseguições, calúnias, difamações e traições por parte de quem menos esperam. Contudo, a sua reação definirá o grau de maturidade espiritual e de fé que possui. Se ficarem lamentando ou remoendo mágoas, a injustiça jamais será reparada. Mas se apresentarem ao justo juiz a sua causa, ele depressa lhes dará a resposta. Diante disso, como você reage perante as mentiras e as falsas acusações que lhe sobrevêm? Se desespera ou confia na justiça divina? Não é fácil, né? No momento em que você sofre isso, né, acusações de pessoas e o que elas estão te acusando você não fez, a dor da injustiça é muito forte, é tênue dentro de nós. Mas naquele momento o que dá vontade de se vingar, é de bater a mão na mesa e falar: não, eu tô certo. Mas o que isso vale se Deus está no controle de tudo, né? É melhor entregar na mão de Deus e seguir em frente. 8. Mas ele, em sua defesa, disse:
Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. O comentário diz: apelo para César. Paulo tinha consciência de sua conduta e do seu caráter, por isso não temia a morte. Como cidadão romano, ele conhecia os seus direitos e sabia que poderia se apresentar perante o imperador de Roma. Ao perceber que Festo estava disposto a entregá-lo aos judeus, decidiu fazer uso do seu direito romano. Com isso, o apóstolo teria oportunidade de estar próximo à igreja de Roma, desejo este que há muito tempo tentava realizar. Então veja que o poder político que esses homens religiosos tinham, que não queriam perder, aqui você vê muito bem, né? Tanto no sentido desse Festo, né? Ele queria agradar aos judeus para ter paz com eles, porque já que eles tinham domínio das massas, então nada melhor do que ter paz com eles. Ele não tinha nenhum interesse, aliás, o que Paulo tinha para oferecer para Festo? Nada, né? Então Paulo era só um instrumento que estava ali, uma pedra no caminho de Festo e uma pedra no caminho dos religiosos. Então vamos tirar essa pedra do nosso caminho matando ele. Então Festo falou: vou ajudá-los. Só que ele não esperava por essa. 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. E passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele, os quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem demora alguma, assentando no tribunal, mandei que trouxesse o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua própria superstição, e de que tal Jesus morto, que Paulo afirma viver. E, estando eu perplexo acerca da inquisição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Bernice, com muito amparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Comentário: quisera eu também ouvir esse homem. Ao fazer sua visita de cortesia ao governador Festo, o rei Agripa tomou ciência do caso de Paulo e desejou ouvi-lo. Para o apóstolo, essa audiência seria mais uma grande oportunidade de falar do evangelho a todos que estivessem no auditório. Veja que, mesmo em situações desfavoráveis, podemos ser instrumentos do Espírito Santo. Portanto, momentos ruins devem ser vistos como ocasião favoráveis para levarmos a salvação aos que se encontram longe de Deus. Afinal, não são nos momentos propícios e favoráveis que mostramos a nossa fé, mas nos grandes desafios e nas lutas da vida. Realmente, uma grande oportunidade estava ali diante de Paulo para falar, pregar para essas pessoas aqui tão importantes, né? No 24, e Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado,
tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor. E por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Aí você começa a entender o porquê que estava tudo enrolado, né? Porque se ele vai enviar para César, mas o que ele vai escrever? Qual é a acusação? Olha, ele não tem nenhuma acusação. Ele iria ter problema, né? Então por que você não libertou logo ele e resolveu logo esse problema? Atos 26. Depois, Agripa disse a Paulo, é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. O comentário diz, é permitido que te defendas. O Senhor Jesus já havia preparado os seus apóstolos quanto ao fato de um dia eles serem levados à presença de autoridades para testemunharem o seu nome. Eles teriam em seu favor a promessa de que não precisariam se preocupar com o que haveriam de dizer, porque o Espírito Santo iria instruí-los. Paulo estava diante do rei Agripa e não podia perder a chance de mostrar a razão da sua fé no Senhor Jesus. Há várias situações na vida de um cristão em que ele precisa ter coragem e sabedoria para defender a sua fé. Muitas vezes na escola, na faculdade, no trabalho ou no meio familiar, ele tem sua fé provada por aqueles que zombam e desprezam a Deus. Nessa hora, o seu bom testemunho diante de todos falará mais que as suas palavras. O que as palavras não podem falar, as atitudes falam. Por isso que nós temos que realmente entregar, estar convictos da nossa conversão a Deus. 2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo, eu, que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Então, para eles, para muitos, né, das seitas lá, principalmente os saduceus, não acreditavam na ressurreição, né? Então, eles tinham essa dificuldade. E aí ele fala, será que é uma coisa incrível, algo tão difícil para que Deus faça isso? 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devido eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. O comentário que vai do 8 ao 13, ressurreição dos mortos. Paulo aproveitou a sua defesa para pregar o evangelho. Mesmo sabendo que Agripa não acreditava na ressurreição dos mortos, ele fez questão de revelar a verdade a este respeito. Além de tocar neste tema, o apóstolo deu seu testemunho pessoal. Falou sobre como ele era antes da sua conversão e de como perseguia, lançava em prisão e obrigava os cristãos a blasfemarem contra a fé. A maior pregação que existe é o testemunho de transformação realizado pelo Espírito Santo em nossas vidas, por meio da palavra de Deus. Ainda que alguém não creia no que está escrito na Bíblia, não poderá negar a mudança de vida
daquele que se entregou à fé. Então, o testemunho dele é tão forte, né? Então, iria impactar a todos aqueles que estavam ouvindo ali. De alguma forma, Deus estava usando esse momento para mostrar que a ressurreição dos mortos aconteceu através de Jesus e pode acontecer com todos aqueles que se entregam a ele. No 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Comentário: recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão era uma vara pontiaguda usada para fazer um animal de carga andar. Quando ele resistia, o homem que o conduzia o cutucava. Portanto, quanto mais teimoso fosse, mais ferido pelos aguilhões ficava. De igual modo, o Senhor Jesus exortou Paulo a não lutar contra a sua vontade, mas uma vez que acabaria se ferindo. Isso significa que antes o apóstolo resistia à conversão, mesmo diante de vários sinais de Deus. Isto é, apesar de perseguir os cristãos, é possível que em seu íntimo uma voz lhe dissesse que o que fazia estava errado, mas como mantinha sua resistência, lutando inutilmente contra os aguilhões, se feria. Isso também ocorre com aqueles que resistem à palavra de Deus e são obstinados em seus pecados. Por causa da sua teimosia, acabam sofrendo as consequências dos seus erros. Contudo, os aguilhões da vida os farão reconhecer que lutar contra a vontade divina é extremamente doloroso. Gamaliel tinha falado isso lá atrás, quando prenderam Paulo e João. João e Pedro. E ele falou assim: bom, vamos deixá-lo, porque se essa igreja não é de Deus, ela vai acabar. Agora, se é de Deus, nós vamos estar nos vendo lutando contra Deus. E é o que estava acontecendo. Paulo estava lutando contra o próprio Senhor Jesus. Os religiosos estavam lutando contra o próprio Senhor Jesus, né? 15. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci. Por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glorioso esse versículo, né? Para abrir os olhos. Então, enquanto não nos convertemos, enquanto não aceitamos Jesus, temos nossos olhos fechados. Então, somos ignorantes com respeito à fé e ao sobrenatural. E das trevas os converteres à luz. Então, quem está nas trevas realmente não vê nada, né? Você já andou no escuro, você tropeça, você cai, você se machuca. Mas quando você está na luz, você tem luz, você vê todas as coisas. E do poder de Satanás a Deus. Quer dizer, olha só, um dia nós estávamos sobre esse poder, né? O poder de Satanás, mas fomos tirados dele para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Só Jesus pode me redimir. Só Jesus pode me perdoar. E aí, uma vez perdoados, somos herdeiros entre os que são santificados pela fé. Glorioso, né? É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para você. É essa fé que eu quero que você possua para você ter o sobrenatural em você. Bom, eu vou parar nesse versículo 18. Nós vamos continuar a partir do versículo 19, no próximo vídeo. E eu quero que você medite nisso. Isso já aconteceu com você, de você sair das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus? Você já saiu da servidão ao pecado para ser filho, filha de Deus? Pense nisso, tá? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo.